Então, mais uma vez, estamos aqui. Boa noite, Valdir. Boa noite, Wagner. Puxo para o trabalho da noite, que é Projeto Governança de Tecnologia da Informação, a implantação de governança da TI. O aluno Valdir Filho fará a apresentação. Valdir, a palavra é sua. Uma boa noite, uma boa apresentação para você. Obrigado, professores. Boa noite, Wagner. Boa noite. Vou falar um pouquinho do nosso projeto, né, que é o projeto de GTI, né, como a gente denominou, que é justamente de governança de TI. Aqui uma agenda rápida da apresentação, a gente vai passar pelo contexto, a descrição do projeto, o escopo, cronograma e qualidade, orçamento e aquisição, matriz de risco e stakeholders, comunicação, o time e quais seriam os próximos passos, né? Essencialmente, esse projeto ele foi um projeto que a gente montou no primeiro semestre, o curso de pós-graduação em gestão de projetos e negócios de TI, no IFRJ, Campus Engenheiro Paulo de Frontin. E antes de começar o trabalho, a gente começou a discutir alguns temas, e a gente percebeu que algumas pessoas já tinham alguma afinidade, já trabalhavam com TI, e outras queriam aprender um pouco mais, então a gente sugeriu que fosse um tema que pudesse atender a toda essa demanda, e aí a gente então compôs esse trabalho, que é um caso real, tá? De uma empresa que um dos integrantes do grupo trabalha. Então é uma empresa do setor de energia, é uma empresa bem grande, né? Ela tem mais de 39 mil colaboradores. Só de TI, o departamento de TI são mais de 2 mil colaboradores, então é uma empresa bastante expressiva, com mais de 32 mil estações de trabalho, 15 mil ramais telefônicos e 70 servidores. Então, o nosso projeto ele se baseou na segunda fase da implantação de gerenciamento de TI, né? Então, implantação de um ITSM baseado no ITIL 4. Então, na primeira fase já foram implementadas 18 práticas. Nessa segunda fase, que é o escopo desse projeto, são mais 6 práticas a serem implementadas, e aí depois teremos uma terceira fase, que vão ser mais 10 práticas, né? Então, esse trabalho, esse projeto, ele está sendo implementado em ondas. Então, conforme as ondas vão sendo implementadas, mais funções, né, mais serviços de TI vão sendo habilitados para os funcionários da empresa, tá? Então, resumidamente, o projeto vai iniciar agora, né, dia 1º de novembro, e vai até 30 de abril de 2023, então são 6 meses de projeto. A gente tinha como algumas premissas a restrição orçamentária de R$ 500 mil e a utilização do ITIL 4, né, e uma ferramenta de gestão de serviços de TI de ITSM. Então, contextualizando o que a gente tem um pouco no projeto, o escopo desse projeto, igual eu falei, são as 6 novas práticas que vão ser implementadas. Então, gerenciamento de serviço da informação, aí a gente tem também gerenciamento de riscos, gerenciamento de conhecimento, gerenciamento de problema, gerenciamento de liberação e habilitação de mudança, né, que é a GMUD, tá? Em relação ao cronograma e à qualidade, a gente desenvolveu o trabalho no MS Project, justamente para a gente poder ter um controle maior, né, e poder projetar melhor as atividades, assim como os custos também, o esforço de trabalho. Então, em novembro começaria o planejamento. Depois disso, a gente precisa fazer o desenho dos processos para poder implementar o que vai estar nessa ferramenta, né, de gestão de mudanças. Depois disso, a gente teria implantação dos processos, um pouco até em paralelo, que começa em dezembro e vai até o ano que vem. Depois disso, a gente precisa fazer a integração das ferramentas, né? Então, a ferramenta de ITSM, que vai integrar junto com algumas outras, até para poder fazer login, enfim, com SSO. Depois da implementação como um todo, né, a gente precisa fazer o treinamento, apresentar
o que foi habilitado nessa segunda etapa, fazer o treinamento de toda a companhia, fazer a operação assistida, né, que, enfim, não pode simplesmente, a consultoria simplesmente não pode deixar entregar na mão da empresa, então tem essa operação assistida, eventualmente correção de alguns pontos, alguns processos, e no final o handover da operação, que seria aí no final de abril de 2023. E aí, como eu falei, a gente tinha 500 mil de restrição orçamentária, mas o valor calculado da consultoria para implementar esse projeto é de 297 mil de mão de obra, né, esforço de trabalho, além de 200 mil, que é o preço aí mais ou menos de um software de gestão de serviço de TI. Claro que depende do software também, alguns mais robustos e menos, e outros menos, mas a gente trabalhou com esse valor aqui que tem a ver com o software que eles usam na companhia, né? Então aqui a gente tem o custo total do projeto por etapa, que vai somando ao longo do tempo. Então, planejamento, a gente tem um custo, e esses custos, basicamente, eles são atrelados ao esforço de trabalho dos profissionais que vão estar alocados em cada uma dessas etapas, né? A gente fez um racional de qual esforço que precisaria ser feito, e aí vai somando. Então, as duas etapas que custam mais dinheiro é justamente o desenho dos processos e a implantação, porque é onde demanda mais tempo e demanda mais carga de trabalho e pessoas, né? E aí no total a gente tem os 297 mil. A nossa matriz de riscos e stakeholders, a gente tem alguns deles aqui, né? Que tem a possibilidade de atrasar na contratação de terceiro, a gente sabe que muitas vezes pode acontecer. Identificação de issues nas configurações de ITSM. Bom, sempre que a gente tem uma implementação de ferramenta, isso acontece com uma frequência bastante grande, né? Então, acaba tendo que corrigir, enfim. Baixa qualidade de entrega do fornecedor, baixo engajamento das áreas que serão envolvidas, gerando atraso no cronograma. Então, muitas vezes a gente tem que entrar na cultura da empresa para, enfim, poder disseminar esse conhecimento, essas novas, como que eu posso dizer, os novos serviços, né, que estão sendo habilitados agora. Acredito que nessa parte não seja tão crítico dessa vez, porque a gente já implantou a primeira fase. Então, os colaboradores já têm uma cultura de trabalharem com essa ferramenta, né? Perda de importância do projeto, que pode gerar o cancelamento, mas também é um risco que não é tão alto, dada essa segunda etapa do projeto, já que a primeira foi bem sucedida. Pode haver não liberação de recursos para a condução das atividades, isso é um risco relacionado ao orçamento. Baixa participação dos usuários na fase de treinamento, a gente sabe que isso é uma realidade. Muitos usuários acabam, até por não ter tanto tempo disponível para, mesmo que fazer o treinamento gravado, então eles precisariam fazer para entender melhor e a gente não ter aquela questão de retrabalho que eu citei aqui no primeiro slide, que é da operação assistida. Atraso na contratação do time que conduzirá as atividades dos novos processos, e a não absorção do conhecimento, né, pós-handover, e aí eles acabarem patinando nessas novas funcionalidades da ferramenta. Então, a gente tem aqui os stakeholders do projeto, tanto do lado, né, da consultoria, quanto do lado da empresa. Então, a gente vai ter o gerente de projeto, os colaboradores de projeto, a área de recursos humanos e a área jurídica. Então, essa parte toda da consultoria que vai precisar ativamente de todo o corpo, todo corporativo da empresa cliente, né? Então, desde a diretoria,
até os usuários de sistema no nível mais baixo, né? E inclusive muitos deles são usuários bastante frequentes dessas ferramentas, a diretoria às vezes até menos. Então, diretoria, gerente de projeto, colaboradores, área de suprimento, segurança, conformidade, área jurídica, usuários. E aqui importante também, né, o órgão certificador da ISO 27000 e ISO 9001, que são justamente para processos de TI e qualidade no geral. Então, todos esses stakeholders são importantes para o projeto ser bem sucedido, né? E aí aqui a gente tem o plano de comunicação, que basicamente é como isso vai ser executado, né? Então, a gente tem reuniões bimestrais aqui com diretores e sponsor, que para apresentar questão de status, andamento de projeto. Com o gerente do projeto é quinzenal, né? Que envolve os gerentes e coordenadores, tanto da empresa quanto da consultoria. E o checkpoint do time, ele é semanal, mas em uma outra escala também trabalha-se com Scrum, né? Que é a metodologia ágil justamente para poder implantar o passo a passo e definir as tarefas diárias que serão feitas. Então, isso é bastante nível operacional já com o time de projeto e os pontos focais. Tá? Então, esse foi nosso projeto. Tem alguns próximos passos aqui, mas basicamente o time que desenvolveu o projeto aqui foi o Bruno Lavor, o Bruno Leal, a Karina, a Evelyn, Maiara, Rafael, Renan, Vanessa e eu. E de próximos passos que a gente colocou aqui, até pelo projeto não ter iniciado ainda, seria justamente obter a validação desse plano do projeto, né? Aí, obtendo a validação do plano e, enfim, tendo o aporte orçamentário, a gente poderia realizar o kickoff e iniciar a contratação da consultoria para conduzir a implantação desses processos. Então, esse foi o trabalho que a gente desenvolveu aqui no primeiro semestre e, basicamente, implementação, né, de novas funcionalidades aí na ferramenta de ITSM. Bom, Valdir, te agradeço muito pela sua participação. Mais um projeto, que eu sempre falo, mais um projeto que sai da pós, mais um projeto que tem viés para implantação comercial. Sim. Então, assim, muito feliz com os resultados. A gente não está fazendo alguma coisa por fazer, a gente está apresentando projetos, vocês estão desenvolvendo projetos e apresentando esses projetos, projetos que são viáveis. Sim. Obviamente que nós não temos o laboratório para se implementar, mas todos trabalham, todos têm as suas atividades e usam, de uma certa forma, o local de trabalho como estudo de caso ou conhece alguém que tem e façam, e dá para ser de fato executar. Sim. Mesmo quando você faz uma situação hipotética, você tem, como foi o grupo hoje, com duas situações, a situação é hipotética, mas o caso a que eles se referiram são reais. Inclusive, eu até comentei, que eu já fiz parte disso e eu sei como é que é isso. Então, assim, mais uma vez, assim, eu não tenho muitas palavras para dizer mais, porque eu acho assim, eu fico muito feliz de poder contribuir de uma certa forma com esse trabalho. No ano passado, mesma coisa, a gente teve, sim, após nosso sucesso. A gente vê que aqui a procura é muito grande. Sim. E não, é bastante legal, realmente, porque a gente, quando olha as matérias, enfim, já pensa em alguma coisa diretamente para aplicar nos locais onde a gente está inserido, né? Seja empresa, universidade, alguma coisa nesse sentido. Então, é bem agregador mesmo. Não, nós temos alunos no trabalho de ontem, por exemplo, biólogos. Teve um biólogo que está trabalhando no projeto de TI. Então, legal. Está aproveitando alguma coisa. Tem algo que ele vai aproveitar, o que ele está aproveitando. Ele disse, não, está sendo excelente. Então, a gente fica muito feliz com o resultado
E isso eu tenho que agradecer a vocês por abraçar o IFRJ, Audi Frontend, e fazer com que essa instituição, com esse campus, seja levado o nome mundialmente. Por que eu falo mundialmente? Porque hoje nós temos um aluno que reside em Londres, uma aluna que reside na Irlanda, começou no Brasil, mas foi para a Irlanda. O TCC dela é um estudo de caso da empresa que ela está trabalhando na Irlanda. Que legal. Para a próxima turma já tem um aluno, se eu não me engano, de Portugal, e o outro ou é Moçambique ou Angola, não lembro qual dos dois agora. Eu acho que é Angola. Ou seja, olha as fronteiras que nós já estamos ultrapassando. Sim. Então, eu só tenho a agradecer vocês e dizer que eu fico muito feliz com isso. Então, são de parabéns. Snipes? Bom, parabéns, Wagner e Valdir. Eu acho que a gente fecha com chave de ouro, né? E eu digo que o trabalho de vocês tem uma relação direta com o nome do curso, né? Então, é o trabalho raiz, né? Governança de TI. Acho que é muito bom estar fechando com chave de ouro, né? Sim, quando o Daniel fala possibilidade de consultoria, e aí já fica o convite para vocês participarem com a gente da incubadora Silício Fluminense, pensando em possibilidades de negócio, tá? Sim, a gente está entrando aí na disciplina de empreendedorismo lá. Já tem lá o primeiro material, a gente fala, segundo questionário, fala em transição de carreira, né? Já é uma possibilidade. E fechar com chave de ouro, né? Uma segunda amostra de trabalho acadêmica que envolve aí em torno de 90 alunos, 13 trabalhos de cunho multidisciplinar, mais de 12 horas de apresentação de trabalho. Isso tudo aí reflete na qualidade dos nossos alunos. Aí, quando a gente tem alunos que respondem tudo que a gente tenta trazer como proposta, o resultado é esse. Então, a gente está gravando, o Daniel, ao longo da semana, vai estar baixando esses trabalhos e a gente vai estar disponibilizando tudo isso. Nosso canal do YouTube. Isso aí é o reflexo da qualidade do trabalho de vocês. Então, gratidão. Assim, muito bom estar fechando essa semana acadêmica com um trabalho que tem uma relação direta, né? E todos os trabalhos retratam tudo que a gente vê, né? Tudo que a gente vem trabalhando, muitos trabalhos com cunho multidisciplinar, isso enriquece, mas é muito bom fechar aqui com TI na veia, né? Isso deixa a gente muito feliz. Tá? Então, se o Wagner puder abrir aí para a última foto. Uma foto. Para a gente encerrar. E vamos em frente. E ficamos aí à disposição para continuar nessa caminhada. Tá bom? Beleza. Obrigado. Desejo uma boa noite. Um excelente boa noite, pessoal. Para todos. Obrigado, professor. Valeu, gente. Tchau, tchau. Missão cumprida, Daniel. Parabéns. Missão cumprida. Parabéns para nós. Valeu, gente. Valeu.